Bem, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Meet ao vivo, né, da disciplina de Projeto Integrador 1. Então, nós estamos aqui para fecharmos o nosso artigo, né, vamos falar a respeito da versão final do artigo e depois, na sequência, a respeito do resumo expandido. Bem, por que eu vou falar primeiro da versão final? Porque é a partir da versão final que a gente vai fazer, então, o resumo expandido, tá? Então, os comentários que eu fizer a respeito da versão final, daí, a partir dele, eu faço depois a respeito do resumo expandido, tá? Já vi alguns comentários aí, algumas perguntas em relação ao resumo expandido. Então, a postagem foi ontem, então nós temos aí para fazer a devolutiva o mais rápido possível para vocês, né? Para que daí, a partir da nossa devolutiva, vocês revejam ainda os pontos críticos, né? Os probleminhas que nós pontuarmos. A partir disso, vocês podem sentar com o tutor presencial e partir para a impressão do resumo expandido, tá? Então, é um dos questionamentos aí. E a versão final do artigo será para depois do seminário. Então, eu já deixo isso bem claro, que são os questionamentos aí que eu vi alguns aí no chat, tá? Então, eu vou falar a respeito da versão final do artigo e depois eu vou falar do resumo expandido, tá? A versão final do artigo, na realidade, é tudo o que nós tratamos no semestre, no decorrer do semestre, tá? Vai dar tempo sim, Murilo, vamos, né? Aí, claro que tem grupos que foram deixando, não foram atendendo os apontamentos, daí é um pouquinho mais crítico, mas aos grupos que foram aí assistindo às videoaulas, fazendo a partir das recomendações, das correções, estão com um trabalho bem adiantado. Tem alguns grupos aí que estão com o artigo bem redondinho, é um outro aspecto. Agora, os alunos aí que se enrolaram um pouquinho, estão enrolados agora no final também, né, infelizmente. Mas é a força-tarefa aí do grupo para que finalizar da melhor forma possível, tá? Então, eu vou começar aqui com a versão final do artigo, que nada mais é do resultado de tudo que nós fizemos até aqui, tá? Por quê? Na realidade, aqui, gente, vocês já fizeram todas as sessões do artigo, tá? Então, vocês apresentaram tudo que precisava ser apresentado até agora, e claro, tem que rever os pontos aí que nós estamos pontuando, que ainda precisam ser revistos, mas todas as sessões, o que eu vou trazer aqui não é novidade, né? Está aí nas videoaulas, né, apresentadas aí no decorrer do semestre. Então, eu fiz, na realidade, uma junção dessas videoaulas, né, no que eu vou trazer aí nos slides. Estão visualizando, Rosana? Não, parou a sua apresentação. Ué, por que será? Sua tela... retomar a apresentação. Ué, por quê? E agora? Agora sim. Tá, qualquer problema vai me avisando. Só expande ela um pouco. Tem como expandir? Para colocar o seu PowerPoint e colocar ele em tela inteira? Mas não tá a tela inteira? Não, para a gente não aparece em tela inteira. Ué, porque deixa eu colocar parar de apresentar e colocar de novo, tela cheia. Agora sim? Tá, esse daí é o seu arquivo do PowerPoint, ou é o seu arquivo do PDF?
Não, do PowerPoint. Não está apresentando? Não. Então, pelo Boa menos noite. aqui para mim, visualizando. Para mim tá ótimo aqui. Agora tá você a tela e mais parece como se tivesse a tela do celular todo, com as pessoas falando, tudo. Para mim também Não, aqui tá ok, ok. tá certinho, Agora tá professora ok, ó. Silvéria. Tá certo? certinho. Tá. Agora para mim Vocês tá estão A tela conseguindo visualizar? Sim, tá a tela Sim, aqui inteira. tela eu tô inteira. também. Sim, isso. Então, pode bora, continuar. Silvéria. Então, tá bom. Bem, então aqui, gente, na versão final, então, vocês deverão trazer no arquivo os elementos pré-textuais, que é o título, os autores e, na sequência, o resumo, tá? Que vou abrir, inclusive, aqui das minhas alunas lá de Sítio Novo. Então, ó, o título, as autoras e o resumo, tá? Então, aqui eu tenho os elementos pré-textuais, tá? Na sequência, vem os elementos textuais. Então, a seção 1 é a introdução, com todos aqueles itens. Na sequência, vem o referencial teórico, tá? É a seção 2. E, claro, que o referencial teórico tem que ter as subseções 2.1, 2.2, 2.3, aí da forma como vocês dividiram. Na sequência, a seção 3 são os procedimentos metodológicos, a seção 4 são os resultados e a discussão, e a seção 5 são as considerações finais. Então, esses são os elementos textuais, tá? Vou sinalizar aqui, ó. Seção 1, introdução, bem bonitinho. Depois vem a seção 2, o referencial teórico, daí vem as subseções e assim sucessivamente, tá? E a última seção, que são os elementos pós-textuais, que são as referências. Então, todas as fontes que vocês mencionarem aqui, tanto de livros, artigos, documentos, sites, todas essas fontes precisam constar aqui nas referências, tá? Então, aqui é o trabalho completo que vocês fizeram aí no decorrer do semestre, que foram fazendo, apresentando, nós pontuando os problemas e vocês refazendo. Então, quem foi refazendo bonitinho, está praticamente com a versão final completa, com alguns apontamentos, alguma coisa para rever. Agora, os grupos que não, daí é correr atrás do prejuízo. Então, daí eu vou comentar cada uma dessas sessões, retomando aqui, gente, eu não trago nada de novo, tá? Na realidade, vou fazer uma síntese dos pontos principais que foram abordados aí no decorrer do semestre. Então, o primeiro ponto é o título, né? Então, provavelmente a maior parte aí dos grupos está com o título bem redondo, está de acordo com o que consta no artigo. Então, o título ele precisa ser claro, ele precisa ser conciso, né? Ou seja, de uma forma resumida, eu preciso sinalizar para o meu leitor qual é o conteúdo do que eu trato, como eu trato, né? Ou seja, o título ele precisa dar a ideia do conteúdo do artigo para o leitor, tá? Então, aqui eu vou usar como exemplo um artigo aí das minhas alunas de Sítio Novo, tá? Elas me autorizaram que eu usasse o artigo delas como modelo aí para apresentar para vocês, né? O título que elas deram para o artigo é o teletrabalho como meio de promoção da qualidade de vida para servidores públicos, né? Então, ao lermos esse título, então nós já temos uma noção a respeito do que elas vão tratar no artigo, tá? Então, é interessante, o título ele precisa dar uma ideia do conteúdo que vocês abordam aí no artigo de vocês. Então, esse artigo é da Lara e da Veronice aí de Sítio Novo. Tá? E claro que lá embaixo, no rodapé, com o mini currículo de vocês, bem bonitinho, tá?
Na sequência, vem o resumo, né? Que foi uma das sessões que vocês produziram aí por último. Então, aqui, gente, vocês vão pegar o artigo e vão fazer um resumo desse artigo. Então, o leitor, ao ler o resumo, ele vai ter uma noção geral do que vocês realmente trazem no artigo. Né? E o que precisa constar aqui, gente? Frases concisas, tá? Então, vocês precisam sintetizar o artigo de vocês em frases concisas, ou seja, frases que não fiquem se alongando, né? É aquela coisa bem objetiva, em um único parágrafo, um parágrafo único. Né? Aqui, inclusive, eu vou mostrar para vocês, olha aí, das meninas aqui, ó, um parágrafo único, tá? Nesse parágrafo aqui, elas sintetizaram o conteúdo todo do artigo delas, tá? Usar verbos na terceira pessoa, né? E de 100 a 250 palavras. Como que eu sei aqui, gente? Na videoaula, eu mostrei para vocês, né? Então, seleciona aqui e vem aqui, ó. O resumo delas tem 133 palavras, tá? Bem, e claro que vão trazer os pontos mais relevantes. Por quê? Porque é uma síntese, é um resumo. O leitor ele só vai ter uma noção geral, né? E o que eu vou trazer aqui, gente? Eu vou sinalizar qual é o tema, qual é o assunto do meu artigo, né? Quais são os objetivos do meu trabalho, quais são os procedimentos metodológicos que foram usados para a realização da pesquisa e quais são os resultados obtidos. Claro, de uma forma sintética, tá? Então, são esses 4 itens, eles precisam constar no resumo do artigo. E no final dele, eu preciso trazer as palavras-chave. Palavras-chave, tá? O que são essas palavras-chave? Vocês vão pegar de 3 a 5 elementos que sejam bem representativos do conteúdo, né? Então, são as palavras principais aí do artigo de vocês, né? Segundo a ABNT, essas palavras devem ser separadas por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. Além disso, elas devem ser escritas, grafadas com as iniciais minúsculas. Claro que temos a exceção dos substantivos próprios, tá? E para ficar bem claro, então, gente, disso aqui, tá? Da estrutura, de você trazer o tema, os objetivos, os procedimentos, os resultados, as palavras-chave, eu peguei o resumo aí das meninas, eu trouxe para vocês terem uma ideia. Para quem ainda não conseguiu fazer um bom resumo do artigo, aqui está um exemplo de como que vocês podem realizar isso. Tá? O que as meninas dizem? O teletrabalho é uma modalidade de trabalho que vem se consolidando na administração pública brasileira, especialmente após a pandemia da Covid-19. Né? Então, nós vimos, enquanto a pandemia, nós estávamos fazendo aí o teletrabalho. Essa modalidade pode trazer benefícios para os servidores públicos, como o aumento da produtividade, a melhoria da qualidade de vida e a contribuição para a sustentabilidade. Então, aqui, gente, nessas 2 frases, as autoras, elas estão sinalizando o tema, tá? Então, aqui o leitor já sabe do que é esse artigo, tá? Esse artigo tem como objetivo central analisar o fenômeno do teletrabalho no contexto brasileiro e a relação com a qualidade de vida dos servidores públicos, tá? Então, aqui elas trazem objetivo geral. Vocês podem trazer só objetivo geral ou trazer objetivo geral e os específicos, tá? Fiquem, aí vocês é que verificarão. Na sequência, elas trazem os procedimentos metodológicos. Metodologicamente, se trata de uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, tá? Então, elas só sinalizam o tipo de pesquisa, tá? Porque é um resumo. E, na sequência, elas já emendam com os resultados,
que analisou os impactos positivos e negativos e constatou que o teletrabalho pode ser um meio de promoção da qualidade de vida para os servidores públicos, desde que seja implantado e gerido de forma adequada, respeitando as especificidades de cada órgão, de cada entidade, de cada ocupação e de cada servidor. Tá? Então, aqui elas têm os 4 itens que são necessários no resumo. Então, o tema, o objetivo, os procedimentos e uma síntese dos resultados. Na sequência, elas trazem as palavras-chave: teletrabalho, qualidade de vida e serviço público, que são as 3 palavras principais aí do conteúdo que elas trazem no artigo. Tá? Então, a primeira sessão é essa: trazer o tema, os objetivos, procedimento, fazer uma síntese, resumir os resultados e trazer as palavras-chave. Então, essa é a primeira sessão. Então, para quem ainda não conseguiu fazer um bom resumo, aí está um bom exemplo de como que vocês podem executar, tá? Então, aqui elas conseguiram sintetizar muito bem, né, o que elas apresentam aí no artigo. Na sequência, vem a introdução, que vocês vêm fazendo desde o início. Muitos grupos aí já foram moldando. Claro que a introdução a gente pode rever à medida que a gente vai produzindo, mas tem grupos ainda que, infelizmente, não apresentam uma boa introdução. O que tem que ter numa introdução? Tema. Praticamente tem alguns itens aí do resumo, só que no resumo é o resumo. Aqui vocês vão apresentar de uma forma mais detalhada. Então, aqui vocês vão apresentar o tema, vão justificar qual é a importância do tema, por que é importante estudar, analisar o tema que vocês estão aí trabalhando no artigo. Qual é o problema? Então, qual é o questionamento? Qual é o problema que norteia a pesquisa de vocês? Porque tem que ter um problema para a gente pesquisar. Então, qual é esse problema que vai nortear, que norteou a pesquisa? Quais são os objetivos? E como que o artigo está estruturado? Quais são as seções desse artigo? Tá? Então, tema, justificativa, problema, objetivos e a estrutura. Tá? E aqui as meninas, elas conseguem fazer isso muito bem, tá? Então, aqui elas começam falando, esse estudo explora o teletrabalho como ferramenta fundamental para aprimorar a qualidade da vida dos servidores públicos, né? Elas falam um pouquinho mais a respeito do tema. Na sequência, elas destacam a importância do tema, por que esse tema é importante, tá? Depois, elas continuam falando aí do teletrabalho, elas trazem o problema. Olha aqui, ó. Em face das profundas mudanças no cenário laboral e da crescente demanda por aprimoramento na qualidade de vida dos servidores públicos, torna-se imperativo investigar como o teletrabalho pode ser adequadamente implementado e administrado para promover o bem-estar desses profissionais, que são dos profissionais dos servidores públicos. Isso requer a consideração dos desafios organizacionais, tecnológicos e de gestão que surgem nesse contexto. Então, aqui, gente, é o problema que norteou todo o trabalho que elas realizaram. Na sequência, amarrando muito bem, usando o conectivo, dessa forma, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar o fenômeno do teletrabalho no contexto brasileiro e a relação com a qualidade de vida dos servidores públicos. Para abordar de maneira mais específica, delas apresentam 3 objetivos específicos, tá? E tudo amarrado com o problema, com o objetivo geral, tá? Na sequência, elas trazem a justificativa. Por que elas resolveram estudar esse tema? Esse estudo se justifica pela necessidade de uma compreensão mais profunda da relevância do teletrabalho, na melhoria da qualidade de vida dos servidores públicos e de seu impacto tanto no serviço público quanto na sociedade como um todo. Além disso, busca oferecer uma revisão abrangente e atualizada da literatura sobre o tema, incluindo os fatores que influenciam a qualidade de vida no trabalho dos servidores públicos e as estratégias eficazes para o seu aprimoramento. E tudo, gente, está tudo amarradinho uma coisa com a outra. Daí, na sequência, elas trazem
a estrutura do artigo. E eu achei bem interessante que elas não colocam apenas introdução, referencial, não, elas vão detalhando. Então, ó, o artigo está estruturado em introdução, delas detalham o que tem na introdução. Posteriormente, ó, interligando uma coisa com a outra, é exposto o referencial teórico, que traz, delas detalham o que tem no referencial. Em seguida, são apresentados os procedimentos metodológicos, daí elas detalham o tipo de pesquisa, né? No tópico seguinte, são apresentados os resultados de discussão e, por fim, as considerações finais do estudo, seguidas das referências consultadas, né? Fecham o artigo. Então, aqui, né, está completa a introdução dela com todos os itens que nós solicitamos, tá? Com as frases bem, né, os parágrafos aí bem trabalhados, interligados e com a menção de toda essa estrutura necessária para a elaboração da introdução. Daí, na sequência, vem o referencial teórico. Né? Bem, o referencial teórico é a revisão, né? Então, nós pegamos o nosso tema, né, e vamos pesquisar, né, então vamos pesquisar aí em livros, artigos, quem já pesquisou a respeito do tema, o que eles dizem a respeito do tema. Então, na realidade, nós fazemos uma revisão de pesquisas e discussões que foram já realizadas por outros autores sobre o tema que nós escolhemos para pesquisar no nosso artigo. Né? Então, são livros, são artigos, monografias, dissertações, teses, ou qualquer outro material cientificamente confiável. Né? Então, eu posso aí pegar documentos oficiais, né? Pesquisas do IBGE, por exemplo, né? Para trazer, né, o que já foi falado a respeito do tema que eu estou pesquisando. Né? E eu não posso nem pegar qualquer coisa, gente. O meu referencial terá como norte os objetivos que eu estabeleci para minha pesquisa. É a partir deles que eu vou construir o meu referencial. Então, eu vou verificar aqui que está ligado aí, né, os meus objetivos, e a partir deles eu vou trazer o referencial para consolidar, para trazer o embasamento teórico para a minha pesquisa. Tá? E claro que para isso, como eu já falei lá, quando vocês até na videoaula a respeito do referencial teórico, então da necessidade de nós construirmos um roteiro, pegarmos o nosso objetivo, o nosso problema, os nossos objetivos, e traçar o roteiro, definir esses tópicos, que são os subtítulos do artigo, que devem ser divididos em seções. Né? Da mesma forma que, olha aí, as meninas, o que elas fizeram aqui, o que elas trouxeram a partir. Então, aqui, ó, referencial teórico, elas fazem aqui uma introdução para o referencial teórico. Daí, ó, conceito de teletrabalho e sua evolução no contexto do setor público. Né? Então, aqui elas começam trazendo o que é o teletrabalho. Né? Então, aqui é o mais amplo e depois vai afunilando. Como que deu a evolução aí do teletrabalho no contexto do setor público? Elas vão trazendo com citações, ó, citações indiretas, identificando os autores de acordo com as normas da ABNT. Tá? Daí, de repente, elas trazem uma citação direta, com mais de 4 linhas. Né? Então, com mais de 4 linhas, vocês sabem que é o recuo de 4 centímetros, fonte menores. Aqui elas precisam ainda construir um parágrafo para não encerrar a sessão com citação. Daí, a seção 2 aqui, ó, relação entre teletrabalho, qualidade de vida, equilíbrio trabalho-vida e bem-estar dos servidores públicos. Né? Aqui nós aconselhamos, elas trouxeram em itens, nós aconselhamos em apresentar em quadro, né? Dá para fazer dessa forma. Depois o item 3 delas, ó, benefícios e desafios do teletrabalho para os servidores públicos e as organizações governamentais. E vão citando, vão construindo o texto bonitinho. A abordagem das estratégias adotadas para superar os desafios e maximizar os benefícios do teletrabalho.
Claro, aqui, gente, é a versão quase final delas. Né? Elas foram, à medida que eu e o professor Sidney fomos orientando, né? O professor Sidney ele deu algumas sugestões para elas e elas foram acatando, e à medida que elas foram postando, nós fomos dando fizemos apontamentos e pedimos para elas acrescentarem, e elas foram trabalhando e lapidando o texto delas, tá? Foram lapidando, não foi de uma hora para outra. O texto aos poucos foi lapidado, né? E está agora nessa versão quase final, muito bem trabalhado. A outra versão daí são os procedimentos metodológicos. O que quer dizer essa seção? Né? Então, é necessário vocês detalhar como que a pesquisa foi realizada. Quais foram os caminhos que vocês percorreram para chegar aos objetivos propostos? Né? E mostrar como os dados serão analisados. Né? Aqui já foram analisados, vocês já analisaram. Né? Então, por exemplo, a abordagem da pesquisa de vocês é uma pesquisa qualitativa ou quantitativa? O que é a pesquisa qualitativa? Vocês vão analisar dados. Quantitativo, vocês vão analisar números. Né? Então, por exemplo, fazer tabelas com dados estatísticos. Né? Então, ou a pesquisa é qualitativa ou quantitativa, ou mistura as duas. Vocês podem fazer pesquisa analisando dados, ou analisando dados e quantificando os dados também. Procedimentos, é uma pesquisa bibliográfica, vocês ficaram só analisando a bibliografia, vão analisar algum documento, é um estudo de caso ou outro tipo de pesquisa, tá? Aqui, o mais simples possível, né? Tem outros procedimentos, mas não vou tratar agora. E aqui eu trago o exemplo das meninas, tá? Então, o que elas expuseram aí nos procedimentos metodológicos? Né? Neste estudo, foi adotada uma abordagem qualitativa de cunho bibliográfico, a partir da seleção de trabalhos acadêmicos, artigos, livros, capítulos, que tratam da temática abordada na pesquisa. E para priorizar dados mais atualizados, foram consultadas publicações. Daí aqui elas têm que colocar ainda de 2000 a quanto, né? O autor que elas pegaram, né? Começa a partir de que ano, salvo exceções para os estudos e trabalhos que trazem conceitos clássicos sobre o tema. Essa estratégia permite uma análise adequada sobre as vertentes do teletrabalho e sua relação com a qualidade de vida dos servidores públicos. Né? Então, aqui elas dizem que a abordagem delas é qualitativa e tem o cunho bibliográfico. Já para análise dos dados, foi utilizada análise de conteúdo, que envolve a identificação de temas, categorias e tendências nos documentos analisados. Essa análise qualitativa possibilitou levantar insights ricos e contextualizados sobre expertises dos autores sobre o teletrabalho. Né? Então, aqui elas analisam, gente, mais o conteúdo de autores que falam a respeito, que estão relacionados aí aos objetivos delas. Por fim, a combinação desses métodos na análise de dados proporcionou terceira discussão dos impactos do teletrabalho na qualidade de vida dos servidores públicos, permitindo a triangulação dos resultados e a construção das considerações finais do estudo. Então, está bem amarradinho. Elas apresentam o tipo de pesquisa, justificam por que estão realizando esse tipo de pesquisa e como que realizaram a pesquisa, tá? Então, não é aquela coisa tão longa, não precisa se alongar aqui, tá? Olha aqui, elas trazem isso e ok. Depois, partimos para os resultados e discussão, que é o que vocês ainda estão com bastante dificuldade, tá? Mas prestem, para quem está com dificuldade nessa sessão, presta bastante atenção nos comentários que eu vou fazer agora, para ver se vocês conseguem entender a dinâmica dessa sessão. Então, essa é a parte principal do artigo. Por quê? Porque é o resultado da pesquisa.
E claro que vocês precisam discutir esses resultados. Não é apresentar apenas os resultados. E tem que estar o quê? Vinculado, né, com os objetivos e com o problema, gente. Tá? Então, uma coisa, né, quando vocês forem trazer esses resultados de discussão, vocês precisam retomar. Tá? Inclusive, para vocês entenderem o que as meninas fizeram aqui, gente, eu retomei o parágrafo em que elas apresentam o problema e eu retomei o parágrafo que elas apresentam os objetivos, tá? Para que vocês entendam o que elas trazem e como elas trazem aqui para vocês fazerem, para quem ainda não conseguiu acertar essa sessão, tá? Então, aqui, o problema delas é investigar como o teletrabalho pode ser adequadamente implementado e administrado para promover o bem-estar dos profissionais, dos servidores públicos. Então, como ele pode ser implementado e administrado para promover o bem-estar. Esse é o problema delas. Objetivo geral: analisar o fenômeno do teletrabalho no contexto brasileiro e a relação com a qualidade de vida dos servidores. Né? Daí aqui, gente, eu vou, anteriormente só apresentei o objetivo geral, aqui os específicos para vocês entenderem por que elas dividiram em sessões, tá? É obrigado a dividir em sessões? Não, mas fica bem didático, né? E é aquela coisa bem organizada. Então, o primeiro objetivo delas era apresentar dados que caracterizam o perfil do teletrabalho no Brasil. Daí, olha aqui, ó, o teletrabalho no Brasil, dados e contextos. Então, aqui, gente, a partir de pesquisas, elas apresentam como que está o teletrabalho no Brasil, quais são os dados, quais são o contexto. Né? Então, elas pegam algumas pesquisas, olha, em 2022, nós tínhamos 7,4 milhões de pessoas que estavam em teletrabalho, elas trazem dados do IPEA, né? Em que cerca de 22,7% das pessoas, né? Ou 20,8 milhões de pessoas têm potencial para o teletrabalho, né? E elas vão apresentando aqui algumas outras coisas. Inclusive, elas pegam aqui, ó, uma figura, pessoas que realizam teletrabalho no Brasil, ó. Então, elas pegam um perfil, tá? E, ó, aqui elas partem para a discussão dos dados. Então, aqui, inicialmente, elas apresentam esses dados, como que é o teletrabalho no Brasil, e depois elas apresentam a discussão. Ó. Com base nesses dados, pode-se perceber que o aumento expressivo do teletrabalho no Brasil, impulsionado principalmente pela pandemia Covid, reflete uma mudança significativa na dinâmica do mercado de trabalho. Além disso, as estatísticas indicam uma considerável adesão a essa prática, evidenciando potenciais benefícios em termos de produtividade e qualidade para os trabalhadores. As projeções do IPEA apontam para um cenário que quase um quarto da população brasileira tem a capacidade de realizar suas atividades remotamente. No entanto, a transição para o teletrabalho não é apenas uma transformação individual, mas requer uma abordagem abrangente sugerido pelas direções aqui uma Organização Internacional do Trabalho e pela regulamentação governamental. E elas continuam, tá? Depois, né, elas passam a falar do perfil das pessoas do teletrabalho. Né? Elas analisam sexo, analisam a cor, a raça e a faixa etária. Elas trazem dados de cada um, mais um gráfico, e analisam os dados bonitinho, tá? Isso só em relação ao primeiro objetivo delas, tá? Que é justamente apresentar dados que caracterizam o perfil do teletrabalho. Segundo objetivo, investigar os impactos do teletrabalho na qualidade de vida dos servidores. Quais são os impactos? Daí vem a segunda seção aqui. Teletrabalho na qualidade de vida dos servidores, impactos positivos e negativos. Elas trazem os impactos positivos, elas trazem os impactos negativos e elas analisam esses impactos.
E depois vem o terceiro objetivo. Terceiro objetivo, que é propor recomendações para a implementação e gestão eficaz do teletrabalho, com foco na promoção da qualidade de vida dos servidores públicos. Daí vem a seção 3. Quais são? Ó, não, aqui é seção 2 ainda. Ó, recomendações para implementação e gestão eficaz do teletrabalho no serviço público. Elas trazem aqui quais são as recomendações a partir da Organização Internacional do Trabalho. Elas trazem e elas fecham o assunto, tá? Então, é isso. Nessa sessão, então, eu preciso trazer quais foram meus resultados a partir, gente, do problema e dos objetivos. Retomem lá qual é o problema, retomem os objetivos. E é a partir desses objetivos que vocês vão trazer os resultados. Então, quais foram os resultados em relação ao primeiro objetivo? Quais foram os resultados em relação ao segundo objetivo? Quais foram os resultados em relação ao terceiro objetivo? Tá? Apresentar esses resultados e discutir esses resultados. Então, aí é a parte principal, tá? Espero que vocês tenham entendido melhor a dinâmica dessa sessão. E depois de finalizado o artigo, vem para as considerações finais, já diz, considerações finais. Então, a partir de todo o trabalho realizado, quais são as considerações que nós temos em relação? Né? Como que eu posso fazer isso? Eu posso retomar o tema, ressaltar a contribuição do trabalho que eu realizei, né? Então, fazer uma recapitulação geral do tema, retomar conceitos rapidinho, né? Quais foram as contribuições, frisar a importância do estudo a respeito do tema, né? Analisar aí os objetivos do meu trabalho, né? Se eles foram cumpridos ou não, fazer uma apresentação e fechamento dos resultados, né? Apresentar os resultados de forma geral, fazer uma síntese aí, um relato das principais descobertas que vocês obtiveram com o artigo, e seria isso, tá? Então, olha o que as meninas fazem aqui. Tá? Elas retomam o tema, tá? Fazem uma observação, e aqui elas vão retomando os objetivos, tá? Então, olha, ó, por exemplo, aqui, ó, considerando os dados apresentados sobre no Brasil, fica evidente que essa modalidade experimentou um crescimento notável com a pandemia, a adesão ela é expressiva, né? Daí traz aqui os dados do IPEA, faz uma síntese das diretrizes da Organização Internacional do Trabalho, delas passam a analisar aqui, ó, fazem uma síntese, uma consideração final em relação às variáveis aí, que há uma disparidade no teletrabalho em relação ao lado socioeconômico, o gênero, a raça, a idade, né? Depois, elas falam dos impactos do teletrabalho, quais são os impactos positivos, os impactos negativos, quais são as recomendações, e, ó, portanto, fazem uma consideração geral. Portanto, o teletrabalho pode ser um meio de promoção da qualidade. Então, aqui, a partir de tudo que elas fizeram, quais são as considerações finais? A que conclusão elas chegaram a partir do trabalho delas? Portanto, o teletrabalho pode ser um meio de promoção da qualidade de vida para os servidores públicos, desde que seja implantado e gerido de forma adequada, respeitando as especificidades de cada órgão, de cada entidade, de cada ocupação, de cada servidor. O teletrabalho pode ser uma oportunidade para a modernização, a inovação e a efetividade da administração pública, bem como para a satisfação, o bem-estar e o desenvolvimento dos servidores públicos. Aqui elas chegaram, a partir da pesquisa que elas realizaram, a que conclusão final elas chegaram. Então, são as considerações finais, como o nome da sessão diz, considerações finais. Então, são as considerações finais do grupo. E a última sessão são as referências. Então, todos autores, documentos, qualquer fonte que vocês tenham mencionado aí no artigo precisa constar nas referências. Tem que fazer um checklist e colocar todas em ordem alfabética,
e elaboradas de acordo com a BNT, né, 6.023 de 2018. E aqui eu trago alguns exemplos. Na aula 18, acho que é 18, tem um slide só sobre, né, as referências, tem uma videoaula só sobre dicas de referência. Então, para quem não assistiu, deve assistir, tá? Então, aqui eu trago um exemplo, tá? Aqui eu não peguei só das meninas, não. Eu peguei, assim, na realidade, de vários tipos de referência para chamar a atenção de vocês de algumas. Então, aqui eu trago uma referência de livro, tá? Então, quando eu cito o livro, eu tenho que começar com o autor, caixa alta, tá? Daí o nome dele. Eu posso colocar o nome completo dele ou só as iniciais. Se eu coloco o nome completo, eu só coloco a inicial maiúscula, tá? Aqui eu optei em trazer só as iniciais. Então, sobrenome, caixa alta, vírgula, as iniciais com ponto. Na sequência, vem o título do livro. O título do livro é que deve estar negritado, menos o ponto final. Só o título, motivações nas organizações. Se tiver subtítulo, o subtítulo não é negritado. A edição, somente a partir da segunda, a primeira eu não menciono, tá? Número de edição, ponto, ED, ponto. Na sequência vem o local. Então, o local aqui é São Paulo, 2 pontos, a editora, vírgula, o ano. Então, para livro, esse é o modelo. Se tiver mais de um autor, ponto e vírgula, tá? Até 3 autores mencionam 3, a partir de mais de 3 autores menciona et al, a expressão et al, tá? Lá na videoaula eu explico tudo isso. Aqui eu trago um exemplo de lei. Então, se vocês forem mencionar alguma lei, então vocês vão mencionar o órgão. Então, se for uma lei federal, é Brasil. Se for uma lei estadual, Tocantins. Se for uma lei municipal, é o município de vocês, tá? Aqui é da Presidência da República e eu trago uma lei lançada este ano, que é a lei número 14.611. Aqui seria de 3 de julho de 2023. Daí, do que ela trata, tá? Daí, na sequência, trago Brasília, porque aqui é uma lei federal, Presidência da República e o ano da publicação. Aqui, como eu peguei do site, gente, sempre que vocês pegarem site, ó, disponível em 2 pontos, daí vocês trazem o site, né? Ponto, daí a data de acesso, acesso em... a data, o mês abreviado, menos maio eu não abrevio, e o ano que eu acessei, que é 2023, tá? Então, dessa forma. Lei também posso mencionar como diário. Lá na videoaula tem explicação de como eu menciono, se eu escolher mencionar como diário oficial. Outro exemplo aqui, eu trago, sem ser lei, de site, né? Aqui, pegou, então, Brasil, né? Então, é o órgão de onde foi pego o texto, Controladoria Geral da União, e o título do texto é Serviço de Informações ao Cidadão da Controladoria Geral da União, tá? Então, é o documento lá do site. Aqui, como não se sabe o ano, então, 2000, coloca aí entre barras, 2022 e ponto de interrogação. Daí, disponível em, traz o site, acesso em e a data de acesso. Aqui eu trago um texto que foi publicado em revista científica. Então, artigos. Como que eu vou fazer a referência de um artigo científico? Então, eu começo da mesma forma que livro, começo com autor ou autores. Aqui são 2 autores. Então, Oliveira, vírgula, as iniciais, ponto e vírgula, Silva, sobrenome do segundo, vírgula, as iniciais do segundo. Então, aqui eu identifiquei o autor. Na sequência, eu vou trazer o título e o subtítulo, se houver. Teletrabalho, desafios e estratégias para maximizar os benefícios. Em artigos publicados em revista, gente, não é o título que vai em negrito, é a revista que vai em negrito. Então, ó, Revista de Administração de Empresas. É a revista que vai em negrito, vírgula. Se tiver o local, cita o local. Daí, volume, V, o número, vírgula,
as páginas, aqui faltou o P, preciso colocar o P, vírgula, e o ano, tá? Então, livro, o que vai em negrito é o título. Artigos publicados em revistas é a revista que vai em negrito. Essa é a diferença. Então, cuidado, que é um pequeno detalhe aí. Tá? Bem, então aqui, gente, eu apresentei a versão final, né? Bem, antes de vocês apresentarem a versão final, vocês vão apresentar o banner, né? O resumo. Vocês já postaram, nós vamos revisar, né? Nós temos um prazo bem curtinho para fazer essa revisão e a fazer a devolutiva. Então, vocês vão apresentar esse resumo expandido no dia 28, tá? E a apresentação oral vale 4 pontos. Do que eu acabei de falar, dessa versão final, vocês vão ter até o dia 30 de rever todo o artigo, tá? Vocês vão postar até o dia 30, tá? Nós vamos fazer a correção e ele valerá 3 pontos, tá? Então, aqui vão fechar os 7 pontos, tá? Esses 3 pontos, lembrando que esses 3 pontos, né, eles vão somar com esses 3 pontos aqui. Vocês já apresentaram resultados de discussão que valeu 1 ponto, vocês apresentaram resumo conclusão 1 ponto, agora vocês postaram o resumo expandido que nós estamos fazendo a correção, então fecham 3 pontos. Esses 3 pontos dessas atividades vão somar com a versão final do artigo que vocês vão postar até o dia 30, vai ser dividido por 2, vai fechar os 3 pontos daqui, tá? Esses 3 pontos aqui, e vai fechar com os 4 pontos, mais os 3 pontos de atividades, né? Então, fecham os 10 pontos da nota da A2. Então, isso seria a respeito da versão final do artigo, né? Eu vou abrir, Osana, agora para tirar as dúvidas a respeito da versão final do artigo, que deve ser postada até o dia 30. E depois eu vou falar a respeito do resumo expandido, para não ficar acumulando muita coisa. Tá joia. Algumas pessoas foram fazendo perguntas aqui pelas mensagens, daí eu respondi, o Sidney respondeu também, mas você já abordou aí. A Márcia tinha levantado a mão, mas aí depois ela baixou, não sei se você chegou a responder. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida a respeito da versão final? Algum ponto, algum tópico sobre os objetivos específicos? A Laís Cardoso levantou a mão, deixa só eu abrir o microfone dela. Pronto, Laís, pode falar. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu quero introduzir a minha fala aqui, parabenizando a professora mais uma vez, uma explanação incrível, parabenizando esse trabalho também, que foi apresentado incrível. E assim, isto posto, eu quero, na verdade não é nenhuma dúvida, é só uma colocação. A data final de postarmos o nosso resumo expandido, final não, a data de postarmos a nossa primeira versão de resumo expandido foi agora dia 20. Daí, a gente pode estar indo lá, ou então deixa lá no portal do jeito que já foi postado, né? Porque eu já identifiquei vários erros no meu resumo, né? Uhum. A gente vai poder, vai ter uma nova aula para a gente postar um novo resumo expandido, ou vai ser agora só a versão final mesmo para a gente estar postando? Na realidade, resumo expandido, a gente vai fazer a devolutiva, Laís, e não vai ter uma nova postagem, né? Na realidade, a versão final é o que vocês vão apresentar no banner no dia do seminário. Certo. Daí ele que vai ser avaliado nesses 4 pontos, nessa apresentação oral de vocês. Perfeito, então.
eu fico, realmente, agora eu tô meio assim por conta disso. A gente teve a aula depois do prazo de entrega. E aí, como eu já disse, a gente identificou vários erros. Eu estava até aqui no meu grupo, enquanto você explicava, eu estava até aqui no grupo enviando para as meninas. E aí, a gente deixa do jeito que tá, a gente pode reenviar, como é que faremos? Olha, vocês podem, digamos, ver com o tutor que é responsável se ele dá conta de olhar a versão final de vocês. Né? Certo. Digamos, espera o tutor também, o tutor que é responsável pelo seu polo, fazer os apontamentos. Né? Mas vocês já podem começar, digamos, vocês já verificaram os erros. Vocês já podem começar a fazer os concertos, né? Certo. Vão adiantando isso, não vão deixando para a última hora. E se, digamos, o tutor presencial ele pode entrar em contato com o tutor à distância, se houver tempo da gente olhar, a gente dá uma olhada. Tá? Ok. Mas não é nada garantido assim, por causa justamente do tempo. Assim, o que eu tô falando hoje, gente, não é novidade. Está aí nas videoaulas. Né? Então, perfeito, professora, muito obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente? A Iana estava perguntando aqui se a videoaula vai ser postada. Vai sim, tá, pessoal? Logo que encerrar o Meet, daí a gente espera aquele tempo normal que o aplicativo manda o arquivo para o e-mail. Aí nós vamos jogar lá no YouTube e aí postaremos, tá bom? Alguém mais? Mais alguma dúvida? Gente, e o Sidney deu várias contribuições hoje para os meus slides, tá? Obrigada, Sidney. o meu querido aluno. Ele foi meu aluno, gente, na universidade. E hoje é esse espetacular professor que eu adoro. Nenhuma pergunta a mais? Não, Sibeli, acho que a gente pode passar para o próximo tópico. Então, tá bom. Então, fechamos aqui. Vou fechar. Então, agora, gente, bem, o que eu vou falar a respeito do resumo expandido é o que está na videoaula, tá? Na videoaula que foi feita a semana passada. Está lá postado. É a partir dele que vocês fizeram o resumo que vocês já postaram. A diferença é que agora eu peguei como exemplo o texto das meninas que eu usei na versão final. Tá? Então, na realidade, o que é o resumo expandido? Vocês vão pegar o artigo de vocês, não é construir um novo texto, gente. Vocês não vão fazer novas pesquisas. Vocês vão pegar apenas o que está lá no artigo e vão fazer um resumo. Vocês já fizeram um resumo do artigo, o resumo lá da seção do artigo. Esse é expandido. Então, é resumo expandido, para vocês apresentarem lá no banner que vocês têm lá na própria rota, né? O tamanho bonitinho, é só acrescentar o texto lá, tá? Então, fazer um resumo do artigo de vocês, com as seções que devem constar, porque nem todas as seções do artigo constam no resumo expandido, e ele serve, gente, para vocês relembrarem do artigo de vocês na apresentação, tá? Então, é como se fosse, assim, tipo, aquela coisa para você bater o olho, lembrar, eu preciso falar disso, disso, disso. Então, para que se dê uma noção geral do que tem no artigo de vocês, tá? Então, aqui, vocês vão trazer o título do artigo de vocês, vão citar quem são os autores, e vão citar o e-mail do primeiro autor. Vão começar com a introdução, tá? Tem os itens que devem constar aqui. Os objetivos que estão lá na introdução, vocês vão trazer para o item só dos objetivos. Na sequência, vão trazer a metodologia que vocês utilizaram, tá? A parte mais extensa vai ficar aqui, apesar de estar desse jeito, mas é o que vai usar mais espaço.
Então, quais são os resultados das discussões, quais são as considerações finais e as referências principais aí do artigo de vocês, tá? Então, é isso que vocês precisam apresentar. Eu vou especificar cada uma dessas sessões aí na sequência. Então, título. Né? Como eu já falei, precisa ser claro, precisa ser conciso. O leitor, a hora que as pessoas que forem assistir a apresentação de vocês, a hora que elas baterem o olho no título, elas precisam ter uma ideia do que foi a pesquisa de vocês. Então, eu trago aqui, ó, o teletrabalho como meio de promoção da qualidade de vida para servidores públicos. O mesmo título lá, trouxe para cá. Não vou inventar a roda, não, gente. É pegar o título, trazer para cá, só. Na introdução, o que eu preciso apresentar na introdução do resumo expandido? Não vou confundir uma coisa com a outra. Aqui é um resumo, tá? Então, eu preciso trazer o tema, o assunto, qual é o problema e a justificativa, tá? Então, são esses 3 itens que devem constar no resumo expandido. Estou falando do resumo expandido, tá? Então, aqui, eu peguei o artigo lá das meninas, né, e tentei fazer aí, pegar as informações principais e trazer uma introdução para que o meu leitor bata o olho lá no meu, né? Ou vocês, na hora da apresentação, bater o olho e relembrar as informações, tá? Então, esse estudo explora o teletrabalho como ferramenta fundamental para aprimorar a qualidade de vida dos servidores públicos. O enfoque recai sobre as condições de vida dos colaboradores, considerando aspectos vitais como saúde, bem-estar, ambiente físico e mental, interação social e capacidade para desempenhar tarefas com segurança e eficiência no contexto, então, do trabalho do home office. Então, aqui, eu trouxe o tema e a importância do tema. Tá? Na sequência, eu sintetizei o problema. A partir disso, torna-se imperativo investigar como o teletrabalho pode ser adequadamente implementado e administrado para promover o bem-estar dos profissionais. E sempre interligando, gente, uma sessão com a outra, um parágrafo com o outro, tá? Não pode ser frases desconexas, não. Este estudo, porque é o estudo aqui, se justifica pela necessidade de compreensão mais profunda da relevância do teletrabalho na melhoria da qualidade de vida dos servidores públicos e de seu impacto tanto no serviço público quanto na sociedade. Espera-se que esse estudo forneça informações e recomendações valiosas para contribuir para a administração pública mais eficiente e voltada para o bem-estar dos servidores, tá? Então, aqui eu peguei os itens, trouxe o tema, o problema e a justificativa, amarrando uma coisa com a outra, né? E aqui, quem for ler o meu banner tem uma ideia, né, do estudo que eu realizei, tá? Então, é fazer um resumo com esses 3 itens, tema, problema e justificativa, tá? Então, não é inventar um novo texto, vai pegar lá do artigo de vocês e faz esse resumo expandido aí da introdução. Na sequência, nós temos a seção dos objetivos. Então, eu peguei lá do jeito que estava, no parágrafo, do jeito que estava, eu trouxe para cá. Então, eu trouxe o objetivo geral, que vocês já conhecem, e os objetivos específicos das meninas, tá? Não precisou mudar nada aqui. Na sequência, vem a metodologia. Então, eu preciso fazer uma descrição de como o trabalho foi realizado, o tipo de estudo e análise de dados, né? Então, aqui, até quando eu estava apresentando, eu acho que as meninas podem acrescentar aí que, além da abordagem qualitativa, também tem a abordagem quantitativa, tem alguns dados numéricos, acho que dá para ampliar aqui um pouquinho, tá? Depois a gente até conversa com vocês, tá, meninas, a respeito. Então, aqui, né, eu trouxe os parágrafos principais, as informações principais da metodologia, tá? Então, é uma abordagem qualitativa de cunho bibliográfico, daí explica aqui, e como que elas fizeram análise de dados, utilizando análise do conteúdo, tá? Então, peguei as informações principais da metodologia e trouxe para cá. Na sequência, os resultados de discussão, né? Então, aqui dá um certo trabalho. Por quê? Porque eu preciso sintetizar. Vocês podem apresentar, gente, quadros, né?
podem apresentar gráficos, imagens, né? Podem fazer por meio de pontuar em itens, como for melhor para vocês. Por quê? Porque vocês precisam trazer os principais resultados, né? E, de alguma forma, fazer uma análise desses resultados, tá? Então, que resultados obtiveram com a pesquisa? Traçar um roteiro dos pontos principais obtidos com a pesquisa. Então, pode pegar aquele trechinho da sessão e tentar sintetizar, fazer um roteiro. Então, em relação ao primeiro objetivo, qual que é o dado principal? Qual que é o dado principal em relação ao segundo objetivo? Qual que é o dado principal em relação ao terceiro objetivo? Tá? Tem que trazer todos os resultados aí. Apresentar os resultados mais relevantes, interpretação as implicações das descobertas. Tá? Então, quais são os dados mais relevantes? Quais são as implicações desses dados importantes? Daí, como eu falei, pode trazer figura, tabela, quadro, e claro que tem que acompanhar de análise. Daí aqui, gente, eu tentei sintetizar, mas eu acho que as meninas conseguem fazer algo melhor, tá? Depois que eu fiz isso, pensei em outras formas, fui pensando em outras formas, mas já não tive mais tempo de rever, né? Mas eu coloquei o seguinte: o teletrabalho tem se tornado uma prática cada vez mais comum no Brasil, especialmente em meio à pandemia da Covid-19. No entanto, os dados sobre o perfil dos ocupados no teletrabalho evidenciam disparidades significativas. Em relação ao sexo, os homens representam 51,2% do total, enquanto as mulheres compuseram 48,8%. Faixa etária: adultos de 25 a 39 anos e de 49 a 59 representam 85% do total. Cor ou raça: a maioria dos teletrabalhadores é composta por pessoas brancas, 60,3%, enquanto pretos e pardos têm participações significativamente menores, com 7,7% e 27,1%, respectivamente. Então, aqui, gente, nós temos vários dados interessantes, né? Elas discutiram lá bonitinho. Essas discrepâncias apontam para a necessidade de políticas específicas que promovam a equidade no acesso e na participação no teletrabalho. Aqui, então, em relação ao primeiro objetivo aqui, gente, só o primeiro objetivo. O teletrabalho na administração pública pode ter impactos positivos, aumento da produtividade, melhorias na qualidade de vida, e negativos na qualidade de vida dos servidores públicos, dificuldades técnicas, isolamento social e sobrecarga de trabalho, dependendo de como ele é implementado, regulamentado, monitorado e avaliado pelas organizações. É importante que as organizações públicas ofereçam condições adequadas, orientações claras e suporte contínuo aos servidores que optam pelo teletrabalho, de forma a garantir a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados. Aqui, eu tentei sintetizar o segundo e aqui o terceiro, tá? Mas pode ser melhor construído, gente, com certeza. Agora eu já, lendo aqui, já pensei em outras coisas, tá? Mas assim, só para vocês terem uma noção de como que vocês podem trabalhar. Então, sintetizar os dados, resultados, apresentar discussão de cada um dos objetivos, os resultados principais. E depois vai para as considerações finais, em que vocês vão sumarizar as implicações principais dos resultados. Né? As considerações finais da pesquisa de vocês. Tá? E aqui eu trago algumas conjunções, como que vocês podem começar. Afinal, por fim, portanto, em suma, em síntese, enfim, qualquer outra. E aqui, então, como que eu peguei? Então, eu coloquei, o teletrabalho é uma modalidade do trabalho que vem se consolidando com a administração pública brasileira, especialmente após a pandemia da Covid-19. Então, eu peguei essa ideia. Quanto aos impactos do teletrabalho na qualidade de vida dos servidores públicos, esse modelo em crescimento na administração pública brasileira apresenta aspectos positivos, como o aumento da produtividade, melhorias na qualidade de vida, mas também desafios, como dificuldades técnicas, isolamento social, sobrecarga de trabalho. A implementação eficaz do teletrabalho requer um equilíbrio cuidadoso para maximizar os benefícios enquanto mitiga os impactos negativos. As organizações públicas devem oferecer suporte, condições adequadas e orientações contínuas para garantir eficiência, eficácia e efetividade nos serviços prestados. Vocês estão vendo aqui que, gente, não tem novidade. Eu estou reafirmando, fazendo considerações finais ao que está lá
nos resultados. Tá? Além disso, a análise de dados e considerações apresentadas nesse artigo destacam não apenas o crescimento do teletrabalho, mas também a importância da abordagem equitativa e orientada para garantir que benefícios sejam maximizados e seus desafios mitigados. A complexidade desse fenômeno demanda esforços contínuos das organizações, formuladores de políticas para criar um ambiente de trabalho remoto, eficiente, equitativo e sustentável. Então, aqui elas apresentam, tanto aqui, ó, aqui elas apresentam o sítio dos resultados, e aqui também. E aqui uma consideração final, né? Portanto, o teletrabalho pode ser uma oportunidade para a modernização, inovação e efetividade da administração pública, bem como para a satisfação, bem-estar e o desenvolvimento dos servidores públicos. É a consideração final da pesquisa. E depois vem as referências, né? Pegar aí as principais em ordem alfabética, né? E eu trouxe aqui uma que já estava lá na versão final do resumo. Tá? Então, aqui, como é de revista, o negrito vai no nome da revista e não no título do artigo. Então, seria isso. É uma síntese da teleaula da semana passada. Silvéria, olha, sobre o resumo, até agora, ninguém ficou em dúvida. Acho que o pessoal conseguiu compreender bem. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Alguém ficou com alguma dúvida do que é que precisa ser postado, precisa ser colocado lá no resumo expandido? As referências, só lembrando vocês, não precisa trazer todas aquelas referências todas, não, tá? Tem artigo que tem quase uma página só de referência, muito bom, bacana, porque vocês pesquisaram bastante. Mas lá no resumo expandido não precisa trazer todas, não, tá? Tragam só aquelas principais mesmo que destacaram bem a revisão teórica de vocês, tá? Porque nem espaço tem. A Ananda, ela levantou a mão. Deixa eu abrir o microfone dela aqui. Enquanto a Ananda pergunta, tamanho do banner, Elisângela, tem aí no que nós postamos na... É A0. Uhum. Ananda, pode falar. Eu já abri o seu microfone aqui. Ananda, boa noite. Não, era sobre o tamanho do banner. Tá. Aí a professora já respondeu já, obrigada. De nada. Gente, perguntem, tirem todas as dúvidas, por favor. Estamos aqui para isso. Deixa eu ver. Não tem mais nenhuma outra pergunta mesmo, não, Silvéria. Nenhuma dúvida, gente, da apresentação. Então, apresentação, seminário. Na segunda-feira nós teremos, então, a palestra, a mesa redonda, né? Daí, na terça-feira, nós teremos a apresentação do seminário. Então, vocês vão apresentar os banners de vocês, serão avaliados, tá? E daí terão para postar a versão final do artigo até o dia 30. Nós vamos fazer a correção e fazer a devolutiva. Pessoal, só com relação à apresentação, a apresentação mesmo, eu acho assim, é super importante e falar para vocês que não precisam ficar nervosos. É difícil pedir para vocês não ficarem nervosos, tá? Mas vocês construíram o trabalho, vocês discutiram, vocês leram, então vocês sabem o que precisa apresentar. Concentrem-se naquilo que está no resumo expandido. Ele vai funcionar como se fosse uma ficha com lembrete para o que vocês precisam falar. Procurem dividir entre os grupos quem vai ficar com que parte.
Porque aí vocês conseguem se direcionar melhor, não fica concentrado. A apresentação oral, ela é avaliada, e o desempenho, ele é individual, a gente avalia individualmente. Então, às vezes, se for um colega que participou pouco da escrita, coloca ele para poder falar um pouquinho mais, entendeu? Divide, olha, eu vou falar sobre a introdução, você fala sobre os objetivos, façam isso, para poder ficar bem bacana, sabe? E aí todos conseguirem falar. Porque quem não falar, quem não se comunicar, quem não apresentar em absolutamente nada lá, pode ficar com a nota prejudicada, tá? E aí vocês fiquem mais tranquilos, prestem atenção no que o colega está falando, prestem atenção no que o avaliador está perguntando, procurem responder de forma clara, sabe? Como a professora Silvéria falou, concisa, não fique... não sei, tenha um pouco assim de postura, é questão de postura mesmo, fala assim, olha, professor, nós pensamos isso, nós refletimos sobre isso, nós trouxemos um autor que abordou isso, assim, então, assim, essas posturas, elas são super importantes, porque aí valorizam ainda mais aquela escrita de vocês, tá? A postura de vocês na apresentação oral valoriza muito a escrita também, tá bom? Alguém mais ficou com alguma outra dúvida? Rosana, só em relação à apresentação, cuidar bastante para não ficar falando muito de experiências pessoais, né? Eu já assisti, por exemplo, algumas apresentações em que os alunos, ao invés de apresentar a pesquisa, ficavam relatando coisas pessoais em relação ao tema. É a pesquisa que vocês realizaram, tá? Então, foque na pesquisa, no conteúdo que vocês pesquisaram, né? Quais são os dados, como que vocês chegaram a esses dados, a que conclusões chegaram, é a pesquisa, e não ficar contando sobre a experiência própria, tá? Que é uma pesquisa com viés científico, tá? Então, levem isso em consideração. Alguém mais? Professor Sidney? Professor Sidney, olha aí, tinha uma aluna perguntando por ti aí, viu? Por quê? Ela queria saber. Cadê o professor Sidney? Oi, tá me ouvindo? Agora estou. É porque estava bloqueado meu áudio, o meu áudio aqui não. Quem estava perguntando por mim? Eu nem observei. Acho que é Ana Vitória, Maria Vitória. Tomara que seja para boas coisas, né? Não para bater, não, que eu já estou cansado de apanhar na vida. Mas é isso. Eu gostaria de uma apresentação. O que é que você quer meu aí, Rosana? Oi? Dicas para apresentações aí, de como que eles podem proceder para uma boa apresentação aí. Tá. Já que você dá tantas dicas aí na elaboração, que são fantásticas. Beleza, que bom saber disso. Eu estarei no polo de Itacajá. Então, a galera de Itacajá aí já pode preparar para me comprar, já prepara lá um banquete. Tá? Tô brincando, pessoal. Mas, na verdade, que não há segredo, né? A apresentação do trabalho é exatamente aquilo que a gente fez. Se nós fizemos, nós sabemos do que devemos falar. Então, acredito que a professora Silvéria, ela é uma mestre nesse ponto de dar clareza exatamente ao que a gente precisa apontar no trabalho. Não tem segredo, o banner que vocês irão apontar, que irão desenvolver e expor, ele já é a própria ordem da apresentação. Você vai iniciar pelo título, falar o nome dos autores, é aquilo ali, aquela ordenzinha, não precisa inventar a roda, ela já está pronta, você vai seguir só aquele roteirinho que o próprio banner já estabelece para vocês, tudo bem? E a tranquilidade, pessoal. Então, nós estamos para ouvir vocês, o que vocês aprenderam, contribuir, tá? Nós vamos exatamente ver vocês brilharem. Então, não se preocupe com a nossa presença. Nossa presença não é para punir nada, é para exatamente abrilhantar, né? Nós que estivemos sempre à distância de vocês, chegar bem perto, vocês nos conhecerem. Alguns de vocês terão a oportunidade de nos ver pessoalmente. Então, é para isso, tá? Para trazer humanidade para esse processo que muitas vezes parece distante, que você está fazendo de forma totalmente online, mas do lado de cá existe gente, pessoas
e nós vamos nos encontrar, tá? Então, não tenha medo em relação a isso. Somos professores, não somos extraterrestres, tá? Então, não tenha medo dos títulos que temos, da experiência que temos. Nós vamos considerar a capacidade que vocês têm diante das condições socioeconômicas, sociais, das limitações que vocês têm dos locais onde vocês moram. Tudo isso é colocado na mesa. A gente considera todos esses fatores, tá? A nossa cobrança será com base naquilo que, de fato, vocês têm condição de entregar. Nada além disso. Até porque o que nós queremos ver é vocês realmente alcançarem o sucesso da maneira que Deus permitir vocês alcançarem. E nós estaremos lá para, junto com vocês, comemorar esse sucesso. É difícil, mas vocês terão uma boa história, uma linda história para contar futuramente desse processo que parece ser espremedor, né? Mas é isso. Obrigado, viu? Rosana, professora Silvéria. Obrigada, Sidney. E assim, uma coisa que eu quero reforçar, gente, porque parece assim, alguns grupos acham que a gente está aí para punir. Não, gente. A gente, na realidade, cobra prazos, cobra a eficiência para que haja aprendizagem. Para que haja aprendizagem. A gente quer que vocês aprendam com isso. Mas nós não somos inimigos, gente. Não somos carrascos, não vamos castigá-los. Tá? Então, não vejam por esse lado. Não vejam como punição. Tá? A gente está aqui para ensinar e aprender com vocês. Quantas coisas eu aprendi ao ler os artigos de vocês? Então, esse é o objetivo. E o Sidney colocou muito bem. A gente vai avaliar o que vocês cresceram, o que vocês cresceram, o que vocês produziram. Tá? Então, é apresentar o que vocês ficaram trabalhando aí repetidamente no semestre. Tá? Vão lá e arrasem. Tá bom? Pessoal, vamos abrir a câmera rapidinho para eu tirar uma foto nossa. O povo não vai abrir as câmeras. Estão abrindo aos pouquinhos. Vendo as carinhas. Arrumem os cabelos. Certo, bonitinho. Vamos lá. Bom, vou tirar uma. Olha a Neila, professora Neila. Tudo bom, professora? Professora Neila. Pronto, gente. Foto tirada. Rosana. Diga, querido. Eu só gostaria de encerrar aqui a minha participação fazendo uma... Peraí, tem um motivo por eu estar demorando aqui. Ai, Jesus. Espera, o meu computador, quando quer funcionar... Peraí. Trava, quando você mais precisa dele. Tá, é porque eu preciso dar mérito a quem tem mérito, né? Eu preciso lembrar dos nomes das meninas. A Lara e a Veronice, tá? Parabéns a essas meninas, eu tive o prazer e a satisfação de ler os trabalhos delas. Até falei com a professora Silvéria que foi assim, no final do processo, foi o último trabalho que eu li naquele dia que nós fizemos uma força-tarefa para ler todos os trabalhos, e foi um trabalho assim que, sabe, nos tranquilizou em saber que alguém, né, do lado de lá entendeu muito bem o que nós esperávamos, e quando a gente compara, a gente tem todo o histórico das correções e a gente vê a evolução, o aluno vai realmente atendendo aquilo que a gente vai pedindo para ele que ele atenda. Então, essas meninas, parabéns, tá? Vocês, eu até coloquei lá no início, só tem uma coisa a dizer. Parabéns, tá? Então, parabéns a vocês. O trabalho de vocês serviu de referência. Hoje, eu e a Silvéria debruçamos ainda mais sobre ele, para que ele fique, sabe, um grande modelo de trabalho para orientar trabalhos futuros também, para ser publicado. Então, meninas, o esforço de vocês valeu a pena, tá? Aos demais ainda há tempo, né, para alcançar também o êxito. Mas eu gostaria de dar esse destaque a essas duas meninas, porque elas foram aí para nós exatamente o modelo ao qual nós escolhemos para transparecer o que seria, o que nós esperamos que vocês nos entreguem. Então, parabéns a Lara e a Veronice pelo trabalho realizado.
Muito bem, parabéns. E olha, gente, uma coisa assim, essa versão que elas apresentaram, elas foram lapidando aos poucos, elas foram atendendo, né, aos apontamentos, fazendo aquelas alterações que a gente sugeria, né? Então, aquilo que o Sidney falou, elas foram fazendo e o resultado está aí. Né? Silvéria, a Aldirene levantou a mão, ela gostaria de falar. Deixa só eu abrir aqui, Aldirene, o seu microfone. Espera aí. Pronto, ele está ativo. Boa noite, professoras. Não, foi sem querer. Ah, não, agora você tem que falar, você tem que participar. Estamos gravando não, a sua participação agora. Gente, então é isso. Acho que nós podemos encerrar por aqui. Nós tivemos uma participação muito boa e eu espero que todos consigam finalizar o resumo expandido a partir das orientações da professora Silvéria e aí depois apresentem o artigo com a finalização para que a gente faça a correção. Tenham todos uma ótima apresentação, o seminário vai ser muito bom, tá? Deem uma ensaiadinha, façam essa divisão do trabalho e tal, direitinho, e vai dar tudo certo. Vocês vão realmente arrasar, vocês vão brilhar, tá bom? Um beijo para todos. Beijo, gente. Adorei. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.